sua vida. Abra sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 32 em diante. Eu vou fazer a leitura, porque foi aqueles últimos momentos de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero falar alguma coisa sobre a cruz de Cristo, mas para o irmão entender o que aconteceu na cruz de Cristo, vamos ler Mateus 27, de 32 em diante, que diz: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era filho de Deus. Pai Santo, nós te agradecemos. Te agradecemos porque a tua palavra nos conecta a quase 2000 anos, ou mais 2000 anos atrás, pelo sacrifício e os momentos últimos que tu passaste na cruz do Calvário. E aqui nós estamos nessa noite participando dos elementos da Santa Ceia, em memória do teu corpo e do teu sangue, e que a tua palavra possa realmente encontrar guarida nos nossos corações. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Baseado nesse texto, eu quero falar sobre a cruz de Cristo. É a maior expressão do amor de Deus. Meus queridos irmãos, a cruz é a mensagem mais forte do céu para a terra. Cada prego, cada gota de sangue, cada palavra proferida por Jesus ali, revela que eu e você
temos um grande valor para Deus. O amor de Deus não é um sentimento passageiro, é realmente sacrifício. Ele não desistiu de nós, mesmo quando nós estamos longe, separado. Nesses momentos, ali estava Jesus, nesse momento amando eu e você. Talvez hoje você está aqui e sinta-se, quem sabe, esquecido. Quem sabe você olha para você e acha que você está abandonado. Você olha para você e se vê uma pessoa sem valor. Mas olhe para a cruz. E diante da cruz, você vai ver que você tem um grande valor. Porque Ele foi para a cruz, porque Ele ama você. Talvez você tenha quantas vezes já dito: Deus não me ama. Deus se esqueceu de mim. Eu quero dizer nesta noite, o mundo até pode não reconhecer o seu valor, mas Deus reconheceu em Cristo Jesus. Ali estava a manifestação do amor de Deus. E a cruz de Cristo é essa maior expressão que Deus ama a mim e a você. Meus queridos, ali na cruz do Calvário, Jesus pagou o mais alto preço para salvar a sua vida, para salvar a sua alma. E não foi feito isso com prata, com ouro, que pode ser roubado, corroído, mas foi o sangue imaculado, sangue de Jesus Cristo. Como disse João Batista na beira do Rio Jordão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não permita, meus queridos, que as vozes do mundo venham abafar a voz da cruz do Calvário. Porque ali na cruz nós somos confrontados. A cruz nos confronta. A cruz de Cristo é a prova definitiva de que você nunca está só. Você não está sozinho. Mesmo no seu pior dia na face da terra. Mesmo naquele dia que você se acha, quem sabe, um lixo. Que ninguém valoriza você. Mas eu quero dizer, nesse dia, olhe para a cruz e saiba que você é amado pelo Senhor. A cruz de Cristo não é apenas consolo, é confronto. Confronto das nossas misérias. É na cruz de Cristo que você vai olhar e ver que as tuas razões, a tua justiça, aquilo que você acha que há de bem ou de bom em você, você vai ver que diante da cruz, você é nada. Foi Ele, aleluia, que resolveu ir na cruz para salvar a mim e a você. Ao olhar para a cruz, somos lembrados que o pecado não é coisa leve, irmãos. Cada ferida em Jesus mostra quanto Deus odeia o pecado. O Filho de Deus, a Bíblia diz que foi moído, que foi transpassado, que foi esmagado, que foi ferido pela minha culpa e pela sua culpa. Hoje vivemos em uma geração que relativiza o pecado, que tenta pintar o pecado de cores suaves aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, pecado é pecado. Pecado é escuridão que separa o homem de Deus.
Então, ali na cruz, o sangue foi derramado de Jesus Cristo para trazer perdão para a raça humana. A cruz, irmãos, diante da cruz não tem como você se disfarçar, porque a cruz rasga todo o disfarce. Ali na cruz não há desculpa, não tem como você desculpar. É você reconhecer que você é miserável, mas Deus resolveu amar a mim e a você. Ali na cruz tem dor, ali na cruz tem sangue derramado, ali na cruz tem alguém que nunca pecou, mas resolveu estar no meu lugar e no teu lugar. Então ali na cruz não há justificativas humanas, somente redenção divina. Se o pecado fosse algo simples, Jesus não teria passado pelo Calvário. O preço da nossa liberdade foi altíssimo. O sangue que Ele derramou nos mostra que santidade ainda importa para Deus, que a obediência ainda conta, que viver como filho de Deus ainda é o padrão celestial. Não trate como brincadeira aquilo que levou Jesus à cruz do Calvário. Aquilo que você tolera, aquilo que você acha que não tem importância, quem sabe é o que está enfraquecendo a sua alma, é o que está enfraquecendo a tua vida espiritual. Mas a cruz nos confronta, nos purifica e nos transforma, e que você seja transformado pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. A cruz é o altar da vitória da humanidade. Se não tivesse cruz, nós não teríamos vitória. O Calvário não é um conto trágico, não é uma poesia de amor na questão humana, mas é do amor de um Deus que resolveu nos perdoar. É o ponto mais alto da manifestação da graça. Você quer saber o que é graça? É olhar para a cruz e saber que ali estava alguém que nunca pecou, mas resolveu perdoar você e sofrer em teu lugar. Ali onde muitos enxergam derrota, o céu proclamou vitória. É ali que está a nossa vitória. A cruz é o altar onde Deus gritou: eu te amo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado. Ali não houve holofotes. Não, irmãos. Ali na cruz não houve aplausos. Ali na cruz foi sangue inocente. Ali na cruz houve escárnio de quem passava. Maneava a cabeça e diziam: salvou tanto? Se é filho de Deus, por que não sai daí? Ali na cruz tem solidão, porque teve um momento que o pecado da humanidade estava sobre Cristo, e Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? É que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, e o pecado estava sobre Jesus naquela hora. Então a cruz é a manifestação do amor, da graça de Deus. O Calvário foi o altar onde o Cordeiro Imaculado se entregou sem reservas, onde o mundo enxergou vergonha, o céu declarou glória, vitória para a humanidade. Não há amor maior que esse. Jesus não morreu, irmãos, pelos anjos. Jesus não morreu pelos perfeitos. Jesus
não morreu por aqueles que acham que são bons. Jesus morreu pela humanidade falida espiritualmente, pela humanidade abandonada, porque desde que o pecado entrou no mundo, houve separação de Deus com o homem, mas Jesus veio de braços abertos, trazer o homem de volta a Deus. Deus não apenas falou de amor, Ele provou o amor com a cruz, porque a Bíblia diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz foi o palco da maior reviravolta espiritual da história humana. O homem estava de passos largos indo para o inferno, não tinha como ter um outro final, mas Jesus disse: Pai, eu vou descer lá, vou habitar entre os homens. É o Deus conosco, se fez como homem, foi tentado em tudo, mas não pecou, aleluia. E chegou o momento, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. Se é preciso ir para a cruz, eu vou, porque eu quero salvar o Newton, porque eu quero salvar aquela igreja de Blumenau, porque eu quero salvar a humanidade. Nenhuma religião, irmãos, nenhuma filosofia ou força que há nessa terra pode oferecer o que a cruz oferece, porque a cruz de Cristo, Jesus na cruz, oferece perdão completo, reconciliação eterna, acesso direto ao trono da graça. E hoje a graça é derramada, e você pode sentir esta graça, porque o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Ele abriu um novo e vivo caminho para que você pudesse ter comunhão com Deus. Ali na cruz, o amor venceu o ódio, o perdão superou a condenação, a vida triunfou sobre a morte. Por isso você pode se alegrar. Jesus não foi vencido pela cruz, Ele venceu todas as coisas lá na cruz. Aleluia. O inferno, quem sabe, celebrou cedo demais, achando que levou Jesus à cruz, e agora ele estava morto. Enquanto, quem sabe, o inferno estava celebrando, a Bíblia diz que 3 dias depois, aleluia, a tumba gritou ao mundo: Ele está vivo! E você pode sentir a presença dEle, porque Ele está vivo e está entre nós, porque Ele diz que eu estou convosco todos os dias. Deus poderia ter enviado anjos com espadas de fogo para proteger Jesus. Deus poderia ter destruído o mundo com o seu poder, mas não fez. Pelo contrário, Ele enviou o seu Filho amado para resgatar, para perdoar a humanidade decaída. O amor que a cruz revela é um amor sacrificial e merecido por nós, de valor imensurável, e até muitas vezes incompreendido pelos homens. Por milhões de pessoas, muitas vezes não compreendem o sacrifício de Cristo. Não fomos amados, irmãos, quando melhoramos. Não fomos amados porque somos bonzinhos, mas a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Nesse pior momento da raça humana, Jesus veio e disse: eu quero perdoar. Eu quero perdoar. A cruz de Cristo continua gritando.
para mim, para você e para o mundo, que você tem um valor, que você vale mais do que você imagina, porque alguém morreu por você, Jesus. O amor de Deus não é apenas uma declaração, mas é uma realidade demonstrada por Cristo no alto do Gólgota, na cruz do Calvário. Então a cruz, irmãos, revela a crueldade e o peso do pecado. O profeta Isaías, quase 700 anos antes, ele declara: mas ele, Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O pecado não é uma opinião, irmãos. Não é uma falha de caráter, é mais do que isso. É um crime espiritual. Você não veio ao mundo para ficar pecando. Cada chicotada que Jesus recebeu, cada cuspida, cada espinho, cada chibatada, revela o horror do pecado aos olhos de Deus. Cristo não sofreu por acaso. Ele estava assumindo o peso do nosso pecado. A cruz mostra o quanto o pecado é grave. Não há redenção sem sangue, não há perdão sem sofrimento. Se Deus tratou o pecado com o sacrifício de seu Filho amado, por quê? Por que muitos o tratam levianamente como uma brincadeira? Infelizmente, o que muitos estão tolerando, o que muitos crentes que já conhecem a verdade estão tolerando, pode estar matando o seu espírito, pode estar matando sua vida espiritual, e tudo isso vai desencadear em separação eterna de Deus. O pecado não é apenas um erro, é uma afronta contra Deus e uma afronta contra Jesus que estava na cruz. O pecado fere, o pecado separa, o pecado mata, o pecado custou o sangue do Filho de Deus. E isso deve falar muito alto ao seu coração, principalmente quando você pega o pão e o suco da videira. O que estamos muitas vezes tratando com leveza, Cristo tratou com o seu sangue. Irmãos, pecado não se tolera, pecado se abandona. Você não foi feito para pecar. Você está coberto com o sangue de Jesus, e Ele vai dar força. O Espírito Santo está com você, para você não pecar. Mas se pecar, ainda tem um advogado, que está aí, advogando a sua causa. A cruz é o resgate que nos arranca da condenação. Irmãos, toda a raça humana, nós estamos sob a sentença da condenação. Nós estamos sem esperança, à beira da morte eterna. Mas Cristo entrou no tribunal dos céus, e com as mãos marcadas, Ele disse: eu paguei. O preço foi pago. Ele não apenas cancelou a dívida, Ele rasgou o escrito que nos condenava. Porque a Bíblia diz que havia uma condenação, mas foi cravado na cruz. Ele rasgou a condenação que estava sobre mim, sobre você. A cruz não é apenas perdoar, é resgatar, é redimir, é libertar. Irmãos, não somos mais devedores, nós somos livres. Você é livre, porque alguém pagou um preço, alguém te libertou,
Não aceite viver como escravo. Você já foi comprado com alto preço. Você não é mais escravo, você é livre. O diabo quer que você fique amarrado e com a tua consciência dizendo: não tem perdão para mim, não tem jeito para mim. Eu peço perdão, mas no outro dia estou fazendo a mesma coisa. Peço perdão, no outro dia estou fazendo a mesma coisa. O diabo quer dizer que por causa disso não tem mais jeito para você. Mas em nome de Jesus, caminhe como um redimido, porque a cruz é a prova definitiva que você tem valor. Você pode ter sido rejeitado por pessoas, você pode ter sido, quem sabe, esquecido pelos seus amigos, você pode ter sido ferido pelos teus familiares, você pode ter, quem sabe, marcas de abandono, de amarguras, de feridas, quem sabe por aquele que mais você ama. Mas eu quero dizer, você não será ignorado por Deus. A cruz é um grito do céu dizendo: você é amado. Você é amado por Deus. Jesus não ficou preso à cruz pelos cravos. Não, irmãos, ele ficou preso na cruz pelo amor. Porque se ele não amasse, ele sairia da cruz, nem para a cruz iria. Ele não desceu, e quando o povo meneava a cabeça e dizia: desça da cruz. Mas ele não fez isso, ele não desceu, irmãos. Ele podia fazer e provar para aquelas pessoas que ele era Deus, mas ele não fez, ele não desceu da cruz, porque ele ama eu e você. O amor de Deus estava ali. Ele não fugiu da dor, porque ele desejava alcançar você. Ele desejava alcançar você, aleluia. A cruz é o novo e vivo caminho para Deus, irmãos. Antes da cruz, o acesso dos santos era proibido. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano ali. Mas agora o caminho foi aberto. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu rasgou de alto a baixo. Deus mesmo abriu o caminho. E hoje você pode ter comunhão com Deus. A cruz não é um atalho, é o único caminho. O único caminho para você ir para o céu é passar pela cruz. Não tem evangelho sem cruz. Se você está numa igreja que não fala da cruz de Cristo, que não fala dos horrores que Jesus passou na cruz do Calvário, se você está numa igreja que tudo é facilitado, que não se fala em pecado, não se fala, sai fora, porque o evangelho tem cruz. O evangelho tem cruz, irmãos. A cruz confronta as nossas desculpas mais modernas. Você já viu que cada ano que passa, as pessoas vão colocando um colorido sobre pecado, vão tendo desculpas modernas. A geração de hoje diz: não é tão grave assim. Mas a cruz responde: grave o suficiente para crucificar o Filho de Deus. O Filho de Deus foi crucificado pelos nossos pecados. Quando dizemos não é pecado, a cruz responde: foi por isso que ele sangrou na cruz do Calvário. Cada vez que relativizamos o pecado, nós estamos banalizando o sofrimento, o sacrifício precioso que Jesus fez na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Cada vez que você relativiza o pecado, você está banalizando a história do sofrimento de Jesus. A cruz tem que ser o fim das desculpas e o início da transformação. Diante da cruz, irmãos, você sabendo que alguém esteve ali, que alguém sofreu ali, que alguém foi pregado ali, que desculpa você vai ficar dando, irmãos? Não tem desculpa. A cruz nos confronta, porque você na cruz vai pensando:
um Deus, Jesus é Deus, nunca pecou, foi pregado na cruz por causa de mim e de você. Que desculpa você vai ficar dando diante da cruz de Cristo? Que justificativa? Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem desculpa, irmãos. A cruz nos confronta a reconhecer que nós estamos aqui pelo amor e misericórdia do Senhor. A cruz, irmãos, expõe o pecado. Na cruz de Cristo, as nossas misérias, as nossas justiças, as nossas desculpas são expostas. Mas a cruz não deixa só exposta a nossa miséria. A cruz oferece perdão. A cruz oferece amor. A cruz oferece redenção. O que o mundo chama de normal, a cruz chama de pecado. A graça não encobre o erro, ela purifica. Porque o sangue de Jesus nos purifica. O que custou o sangue de Cristo não pode então ser tratado de qualquer maneira. O que você tem tolerado pode estar trazendo tristeza para a sua vida espiritual, mas há um caminho de volta, irmãos, e ele foi aberto com o véu rasgado no templo, o corpo transpassado por pregos, pela espada, tudo isso clama. Agora você tem ousadia para entrar na presença de Deus, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, assim como no Velho Testamento, pegava um cordeiro sem mancha, sem mácula, e era oferecido para cobrir o pecado da humanidade. Jesus, aquilo lá no passado foi apenas figura, agora veio Jesus não para cobrir, ele veio para tirar. Ele tira. O sangue de Jesus Cristo purifica-nos de todo pecado. Então, irmãos, eu quero lhe dizer com todas as palavras: o altar está acessível. Não viva como distante. Se você foi chamado para intimidade com o Pai através do sacrifício de Cristo, não viva distante. Tenha essa intimidade com o Pai. Conheça essa intimidade. Aleluia. A cruz é a fonte do perdão verdadeiro. E você precisa sentir que você foi perdoado. O ser humano coloca limites para o perdão. Porém, o perdão divino tem cruz. O que o pecado faz é coisa terrível. E o ser humano coloca limite. Você já viu como o ser humano coloca limite? A pessoa falha. Eu te perdoo, mas não faça mais. A pessoa falhou. Não, eu já te perdoei, agora já é a segunda vez. Não faça mais. Já pensou se Deus tratasse nós assim? Quantas vezes você chega pedindo perdão para o Senhor das suas falhas? Mas sabe o que Ele faz, irmãos? Essa é a misericórdia. Enquanto o ser humano coloca limite, Deus pega os teus pecados, as tuas falhas e joga no mar do esquecimento. O pecado que você confessou, Deus apagou e não joga mais em rosto. O ser humano faz isso, mas Deus não. Ele lança no mar do esquecimento e não nas redes sociais. O ser humano joga na rede social, mas Deus joga no mar do esquecimento. Deus joga no mar do esquecimento. É por isso que você está aqui. Não é um perdão superficial, é transformação completa. Pare de carregar o que Jesus já levou na cruz. Porque na cruz você recebe o verdadeiro perdão. Agora o inferno, ele fica te acusando. O inferno até pode querer te acusar, mas ele até pode te acusar,
mas Ele não pode te condenar. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo, ele quer te condenar, mas não consegue. Ele até pode te acusar, você fez isso. Mas ele não pode te condenar, porque o sangue de Jesus libertou você de qualquer condenação. Você foi absolvido na cruz. E essa é a derrota do diabo. Porque ele queria te condenar, mas houve alguém que derramou o seu sangue e absolveu você. Você é livre, você é livre, você é livre. Nunca mais diga que ninguém te ama. A cruz é a assinatura do amor eterno de Deus. É Deus dizendo: eu amo você, eu amo você. A cruz confronta a nossa vida atual, irmãos. A cruz não foi feita apenas para ser lembrada no culto de Santa Ceia, ou na semana da Páscoa, como alguns fazem. A cruz, ela exige transformação de vida todos os dias. Cada pecado recorrente, quem sabe é um cravo, é um novo cravo que você está espetando a Cristo. Não faça isso. Mas se você pecou, irmãos, o sangue de Jesus purifica, não perdeu a força. Passou dias, passou semanas, passou meses, passou anos, passou décadas, passou milênios, chegou até nós, e o sangue de Jesus tem a mesma força daquele dia que foi derramado lá no Calvário. O sangue de Jesus, a Bíblia diz que tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Quando olhamos para o Calvário, vemos o Filho de Deus crucificado, quem sabe ensanguentado. Ali nós pegamos o pão e o cálice, nós lembramos, temos memória do que se passou. Cada gota de sangue que escorreu daquele madeiro gritou: você tem valor. Então, a cruz, como eu disse, não é uma poesia romântica, mas a cruz é dor, é sacrifício, é entrega. Jesus não ficou na cruz pelos pregos, eu já disse, foi pelo amor. E agora eu quero lhe dizer, cada desobediência, minha e tua, desobediência que nós sabemos que estamos desobedecendo, quem sabe é um novo espinho. Não podemos viver como se Cristo não tivesse morrido por nós. Não basta cantar sobre a cruz. Como é bom cantar sobre a cruz. Não basta cantar sobre a cruz. Viva como alguém que foi transformado pela cruz. É muito bom cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Você pode cantar mais uma vez? Se eu amo. Oh, aleluia! Meus queridos, que assim seja. Eu não quero apenas que você cante sobre a cruz, mas viva como quem foi transformado pela cruz de Cristo. A cruz é a única esperança para a humanidade. Nenhuma religião tem moralidade
para falar sobre amor. Mas Jesus na cruz, Ele amou você. A cruz é a ponte entre o homem caído e o Deus eterno. Sem cruz não há reconciliação, sem cruz não há futuro. Toda esperança que o mundo precisa foi cravado na cruz de Cristo. Então pregue sobre a cruz, fale sobre a cruz, viva a cruz, anuncie a cruz. Sem ela não há evangelho. E eu termino dizendo: a cruz nos convoca a vivermos uma vida com propósito. Qual é o teu propósito de estar na casa do Senhor? Fomos salvos e chamados para impactar, para brilhar, para viver a redenção que recebemos de Cristo, através do seu sacrifício na cruz. A cruz é o começo, é a direção, a cruz é a missão, a cruz é você ser fiel ao Senhor em todo o tempo. A cruz te dá direção. Você recebeu a salvação para ser resposta de Deus para o mundo que está em trevas. A cruz não nos permite viver sem propósito. Quem se encontrou com Cristo não pode ficar e não pode continuar vivendo como antes. A cruz transforma. Coloque-se em pé nesse momento. Eu quero terminar essa palavra, essa reflexão, essa mensagem, dizendo que a cruz exige uma decisão pessoal. Grave bem isso. A cruz exige uma decisão pessoal. Diante da cruz não há neutralidade. Grave bem isso, irmãos. Diante da cruz não há neutralidade. Você não pode ficar neutro. Ou você aceita a cruz de Cristo, ou você está morto espiritualmente. Ou você se rende diante da cruz de Cristo, ou você se perde. A cruz de Cristo proclama a salvação, e quem não aceita já está condenado. Ou você se rende ou você se perde. A salvação foi providenciada, mas é você quem decide se aceita ou não. Jesus morreu de braços abertos e até hoje continua esperando, com sua mão estendida, dizendo: quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você pode ter religião, mas se não tiver cruz, não tem salvação. Você pode estar perdido, mas a cruz é o caminho de volta para a casa do Pai. A cruz não é neutra, ela exige uma resposta. E qual é a resposta que você vai dar diante da cruz de Cristo? A cruz de Cristo divide a história e também divide os destinos. Quem aceita a cruz vai para o céu, quem não aceita vai de passos largos para o inferno. É diante da cruz que ali se decide tudo: salvação ou condenação. Não se pode ignorar a cruz sem ignorar a vida eterna. Se você tem religião, mas não tem cruz, está apenas decorando. E se você não entende o que é a cruz, apenas tem uma cruz como algo decorativo que muitos têm, e não entende o valor da cruz, isso é apenas uma decoração de fachada. Porque a cruz tem trauma, tem ferida.
A cruz tem luta. A cruz é a cura dos teus traumas. É o perdão dos teus pecados. Diante da cruz, ou você se rende ou você se perde. A decisão é tua. Baixa a cabeça. E lembre, nesse momento, faça uma memória. Hoje a cruz está vazia. Por isso que nós não precisamos mais do crucifixo aonde Jesus está ali na cruz, porque Ele saiu da cruz e Ele está vivo entre nós. Mas é diante da cruz de Cristo que você pode receber a remissão dos teus pecados, a tua vitória, a tua bênção, ou você pode se perder. Você vai daqui a instante participar do pão e do cálice. Mas faça uma memória de Cristo pendurado na cruz do Calvário com pregos. Mas Ele ficou ali por causa do amor. As pessoas meneavam a cabeça e diziam impropérios para Jesus, palavras impróprias. Mas Ele permaneceu ali, porque Ele ama você. Ah, pastor, mas eu pequei, eu tenho falhado, eu acho que nem vou participar da Santa Ceia. Oh, o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os teus pecados. Se há algo mais grave, peça ajuda aos pastores. Vem confessar, vem contar. Ah, mas não deixe diante da cruz você se perder. Você não pode se perder diante da cruz. A cruz veio para redimir, para salvar, para perdoar.